Oi, gente, boa noite. O nosso VT tem como tema psicodiagnóstico nas psicoses. Importante ressaltar que o trabalho com psicóticos sempre foi e continua sendo atualmente um desafio para os profissionais de saúde, isso porque existe uma sobreposição muito grande de sintomas, uma alta complexidade de outras condições clínicas, a falta de lógica formal e as resistências que são encontradas em abordar as funções mentais primitivas que as psicoses denunciam e que fazem parte de todos nós, pelo menos em alguns momentos, como por exemplo no devaneio diurno, no sonho, no estado febril, nas vivências de trauma intenso. E como que a gente pode entender, né, a psicose? O que é a psicose? A psicose, ela é um transtorno psicológico em que o estado mental da pessoa se encontra alterado, fazendo com que essa pessoa viva em dois mundos simultaneamente, né, ao mesmo tempo. Então, no mundo real e no seu mundo imaginário, no caso, né? Porém, o que acontece é que a pessoa ela não consegue diferenciar um do outro e muitas vezes esses mundinhos eles se fundem, se tornando um só, né? O principal sintoma da psicose são os delírios, né? Mas temos também as alucinações, entre outros. Eu vou explicar aqui o que são os delírios, né? Para que vocês possam entender melhor. Os delírios, eles são crenças exageradas, irrefutáveis, né? O paciente ele tem certeza de algo, mesmo sem nenhuma evidência real disso, né? Ele acredita naquilo e aquilo para ele é uma verdade absoluta. As alucinações, por exemplo, onde uma pessoa ouve ou vê, né? Em alguns casos, ela sente, cheira, saboreia coisas que não estão ali, né? E um tipo muito comum de alucinação é ouvir vozes. Temos também como sintomas, né? Como principais sintomas, o pensamento desorganizado, né? Quando existe ali uma alteração no discurso, né? Um comportamento bizarro, o paciente demonstra incapacidade de formular, né, frases compreensíveis, você não entende o que ele está falando, né, algumas conclusões ilógicas, uma maçã cabe dentro de uma caneta preta, mas não cabe dentro de uma caneta azul, coisas que não fazem sentido, né. Agitação e agressão, né, a agitação é um estado agudo de ansiedade, com uma atividade motora que é aumentada, né, naquele momento, pode ocorrer pela percepção do paciente do quadro psiquiátrico através das alucinações ou das alterações do pensamento. Atos de violência podem ocorrer nos delírios persecutórios e existem drogas, né, chamadas de antipsicóticos que usadas no tratamento desse quadro é, são importantes, né? Porque é importante descartar causas secundárias e tratá-las adequadamente. Sobre as causas da psicose, não há um consenso, né, geral, mas a psicose ela é muito comum e atinge até 5% da população, né, em algum momento da vida. Pode ocorrer em diversas situações, como, por exemplo, esquizofrenia, no transtorno bipolar, na depressão grave, na doença de Alzheimer, no estresse psicológico severo, privação de sono, secundário a drogas lícitas e ilícitas, epilepsia, abstinência ao álcool, infecção ou tumor do sistema nervoso central, lúpus, insuficiência renal e hepática, AIDS ou sífilis. Vou falar um pouquinho agora sobre as especificidades do psicodiagnóstico com pacientes psicóticos, né? A utilidade da presença do informante. Por se tratar de pacientes que podem estar com as capacidades de percepção, memória e julgamento prejudicadas, é importante que pelo menos um familiar seja entrevistado e participe, né, também do processo. E em casos mais graves, essa participação pode ser bastante ativa, acompanhando o paciente nas consultas, atuando ali
como um mediador entre ele e o psicólogo. Entretanto, ela depende das condições do paciente e não exclui a obtenção de informações do próprio paciente e a necessidade de escutá-lo atentamente na busca de elementos qualitativos que possam contribuir, né, de alguma forma para a compreensão daquele caso. Nesse momento, é importante que as avaliações da demanda, né, tanto as explícitas quanto as implícitas, né, na busca desse diagnóstico seja feita tanto por parte do paciente quanto dos familiares. Manutenção da atenção durante relatos coerentes e não coerentes. Né? As entrevistas, tanto com o paciente quanto com os familiares, visam coletar dados sobre o desenvolvimento, a história clínica, o tratamento, presença ou não de algum diagnóstico anterior e principais dificuldades que são identificadas no momento da avaliação. Né? Então, por exemplo, um paciente pode apresentar dificuldade cognitiva na organização do pensamento e na memória, e por isso não consegue contar sua história em uma linha temporal ou apresentar discurso delirante, mesmo que organizado, apontando para a alteração da percepção. Nesses casos, é importante que o psicólogo mantenha ali uma postura de interesse, abertura ao que está sendo dito, evitando, né, a confrontação e que use esse material como recurso na compreensão do caso. Os dados das entrevistas também podem fornecer indícios dos principais aspectos a serem avaliados e subsidiar a escolha dos testes. A identificação de confusão cognitiva como ponto central na entrevista pode indicar a necessidade de foco na avaliação da cognição e da memória. Já no caso de um paciente que fale de forma organizada sobre seus sintomas, que se sobrepõem a outro transtorno psiquiátrico, aí já é importante usar testes projetivos a fim de auxiliar no diagnóstico diferencial. Observações das condições para o psicodiagnóstico. No decorrer do processo, é importante que a gente preste atenção nas condições que o paciente apresenta em cada consulta, avaliando a presença de instabilidade emocional, que pode ser expressa por desorganização mental, embotamento, apatia, agressividade, entre outros sintomas. Também devemos observar possíveis dificuldades motoras, né, pois são comuns e inerentes às psicoses, não somente efeitos colaterais nas medicações. Por isso, pode ocorrer de em determinado dia, né, o paciente não estar em plena condição de realizar os testes planejados, cabendo então ao psicólogo avaliar de forma adequada a situação e, se necessário, remarcar a consulta de avaliação. Atenção a sentimentos evocados, né? Embora os fenômenos de transferência e contra-transferência sejam mais comumente aplicados ao contexto psicoterápico, acredita-se em sua aplicabilidade no processo diagnóstico. Assim, é importante atentar às fantasias inconscientes que surgem durante a avaliação, tanto naquilo que o paciente transfere, né, para a pessoa do psicólogo, quanto nas demandas familiares em relação à avaliação. Sabe-se que, ao trabalhar com pacientes do espectro psicótico, tais fenômenos podem ser mais diretos do que os vivenciados com pacientes neuróticos, podendo despertar reações contra-transferenciais intensas no psicólogo, as quais devem ser bem analisadas a fim de não prejudicar o andamento da avaliação, mas sim auxiliar na compreensão do funcionamento do paciente. Direito de acesso à informação. O paciente do espectro psicótico, né, assim como qualquer outro, ele tem direito à comunicação dos resultados, como previsto no Código de Ética Profissional. Né? É importante observar suas condições de compreensão, usando vocabulário acessível, com a tradução de termos técnicos e exemplos para que a comunicação seja a mais clara possível. Em certas situações, a entrevista de devolução poderá ser realizada na presença de um familiar, que será definido de acordo com a situação.
Trata-se de um momento crucial em que, além da comunicação dos resultados, poderão ser feitas recomendações, orientações e também encaminhamentos.